intervalo nós estávamos falando aqui, gente, o Cristian estava comentando, né, que como é importante a gente ter essa honestidade de analisar a nossa vida, o nosso comportamento, naquilo que eu dizia, que às vezes nós manifestamos que nós queremos um país mais justo, mas a gente não devolve o troco. Quando alguém fica equivocado ali, nos devolve um pouco mais do que deveria devolver. Ou às vezes a gente encontra uma carteira, a gente até devolve a carteira com os documentos, mas o dinheiro a gente não devolve. Ou então a gente aproveita aquelas pequenas oportunidades, né, para enganar alguém. Esse jeitinho brasileiro não tem nada de cristão, né? Quando nós somos desonestos nas pequenas coisas, é uma postura que é engraçado, que não tem nada que possa nos destruir mais do que você saber das suas negligências. O outro pode até não ter ficado sabendo que você o enganou, o outro pode até não ter ficado sabendo que você foi desonesto, mas você sabe. Eu tenho uma história que eu acho muito interessante. Um pai entra com um filho e paga a passagem de ônibus dele e do menino. E aí o cobrador fala assim: o seu filho não precisa pagar porque ele não tem 7 anos ainda. Aí o pai fala: não, ele tem 7 anos já, por isso que eu já estou pagando a passagem dele. Aí ele fala assim, e ele querendo utilizar do jeitinho brasileiro e dando uma dica para o pai: não, mas finge que eu não sei que ele tem, e ele passa por baixo da catraca sem pagar. Aí o pai disse: não, você pode até não saber que ele tem 7 anos e por isso pode permitir que ele passe de baixo, mas ele sabe que tem. Então se eu permito que ele faça isso, né, que ele entre nesse jeitinho brasileiro, eu estou deseducando meu filho para a verdade. Isso é fantástico, né? Um gesto pequeno que mostra para a gente como é que nós temos que educar os filhos. E que educá-los para essa verdade, para essa justiça, né? Para esse evangelho que nós amamos e queremos seguir, passa por prejuízos. Poderia muito bem deixar de pagar a passagem dele. Mas ao pagar, eu estou dando a ele uma aula de civilidade, de verdade, de honestidade, de hombridade. É o que o Brasil precisa, minha gente. Nós precisamos modificar as nossas pequenas atitudes, né? Volto a dizer, manter viva a criança filosófica dentro de nós que nos pergunta o tempo todo: tá certo isso? É correto fazer assim? Para que a gente tenha condições de experimentar essa coerência que nos realiza. Cada vez mais eu estou convencido de que somente essa coerência nos autoriza a pisar no solo da realização humana. Ser um homem inteiro, ser uma mulher inteira, requer essa coerência pessoal. Eu estou vivendo aqui internamente aquilo que demonstra viver externamente. Há uma coerência entre aquilo que falo, entre aquilo que eu vivo, entre aquilo que eu acredito, entre aquilo que eu estou vivendo. Esse é o nosso desafio constante. Ana Carolina, ela escreve e diz assim: padre, tenho 30 anos, sou casada no religioso há 9 meses. Eu estou passando por um momento de muita dificuldade no meu matrimônio, pois eu não tenho vontade para o sexo, padre. Essa falta de vontade começou aproximadamente... Ela não especificou aqui, um pouco confusa a maneira como ela escreveu. E nós namoramos 11 anos e ficamos 1 ano noivos. Ele tem 34 anos, é um excelente marido, com muitas qualidades, é uma ótima pessoa. E ele me cobra bastante quando o assunto é sexo. Eu gostaria muito de uma orientação, pois eu o amo muito e gostaria que o meu casamento não terminasse. Ana, existem algumas hipóteses, né, a respeito disso, que você precisa investigar. Muitas vezes a falta de apetência, de desejo, né, para o sexo, ela pode ser uma questão hormonal na vida da pessoa. O sexo, ele passa, né, o desejo sexual passa pelas questões hormonais. Então uma boa consulta
num médico de sua confiança, num médico que vai ter condições de entender o seu conflito, pode lhe ajudar. Esse desempenho sexual, né, que muitas vezes é exigido da mulher, também pode gerar uma outra questão, que pode não ser o hormônio, mas é a própria maneira mecânica como o sexo é experimentado. Gente, são duas dimensões muito diferentes. O sexo na cabeça de um homem tem uma dimensão, tem uma função, na cabeça da mulher tem outra. E o bom casamento é quando o casal consegue falar dessas duas perspectivas e conseguem harmonizar, então, a maneira como viverão essa sexualidade. A mulher tem um contexto muito mais amplo da sua dimensão sexual. O sexo para a mulher passa muito mais pelo carinho, pelo afeto, né? O homem não, o homem é mais prático. Então, isso também pode gerar um desinteresse da mulher. E é por isso que você precisa analisar, junto com seu esposo, o porquê, de repente, desse desinteresse. Será que você não está também, como inúmeras mulheres nos dias de hoje, tendo dificuldade no sexo justamente por causa da dimensão objetal que às vezes perpassa as relações? O que é a dimensão objetal? É quando alguém dentro dessa relação sexual está ocupando quase que um papel de objeto. E se o casal se ama, minha gente, essa crise pode ser superada. Volto a dizer, num primeiro momento, compreendendo que pode ser uma disfunção hormonal, que precisa de tratamento médico, de um acompanhamento médico, um bom exame de saúde, né? Um bom exame de sangue para tentar investigar se existe alguma queda, alguma baixa de hormônio que seja responsável pela libido, que provoque essa libido, ou então uma dimensão afetiva mesmo, que pode influenciar no seu desejo sexual. Os casais precisam ficar muito atentos a tudo isso, né? Porque o sexo faz parte do casamento, ele é, sem dúvida, um fator importantíssimo para a vida do casal, mas ele é a consequência de uma vida amorosa, que é muito mais do que uma relação genital. Às vezes nós precisamos até distinguir isso, né? O que é a relação sexual e o que é a relação genital. A relação sexual, ela não é apenas uma relação genital. Você pode ter muito bem uma relação genital sem ter tido uma relação sexual. Porque a relação sexual, ela abrange todas as dimensões afetivas da pessoa. Uma prostituta, por exemplo, que não tem o menor envolvimento com o seu cliente. O que ela tem? É uma relação sexual ou ela tem uma relação genital? É apenas genital. Porque ela nem sabe quem é aquela pessoa. Ela procura nem se envolver com aquele cliente. É muito triste isso, né? Uma pessoa que declara ao corpo a condição de ser um objeto do outro. Ele paga, usa e vai embora. Agora, muitos casais, infelizmente, por causa da falta de cuidado, da criança que pergunta como é que nós estamos vivendo tudo isso, né? Volto à dimensão anterior do programa. O casal precisa questionar, sim. Precisa discutir isso, sim. Casados no civil, no religioso, mas infelizmente a relação é muito mais genital que sexual. Porque falta o envolvimento natural do amor, do respeito pelo outro, do cuidado, do contexto das delicadezas que são tão importantes na vida da mulher. O homem precisa se converter diariamente para fazer uma mulher feliz. Por quê? Porque o homem, ele tem uma forma muito diferente de compreender a sua sexualidade. E é impressionante como o homem amadurece no momento em que em que ele se dispõe a compreender a sexualidade a partir do coração da sua esposa. Estou mentindo, Cristian? Você que é um homem casado? Não são duas formas muito diferentes de entender o sexo? Agora pode dar certo,
a partir do momento que o homem se dispõe a entrar no contexto da sexualidade da mulher. O contrário eu não aconselho não, viu? Porque a mulher ela não pode abrir mão dessa riqueza. Isso é até na fisiologia, né? A sexualidade do homem está de fora. É tudo externo. A mulher não. O prazer da mulher é todo interno. A dimensão, a vida sexual da mulher, o órgão sexual da mulher está todo para dentro. Então, essa profundidade que pertence ao contexto feminino, e eu não estou empobrecendo os homens, estou apenas salientando uma diferença. Não é nem mais rico nem mais pobre, é apenas diferente. Se a mulher abre mão dessa maneira profunda e fecunda de interpretar a sexualidade para render-se a um homem que muitas vezes tem uma facilidade muito grande a viver a dimensão prática e objetal da sexualidade, a relação genital, essa mulher vai privar o seu marido de dar esse salto de qualidade. Então é por isso que um casamento bem vivido, ele pode trazer uma riqueza e uma conversão desse homem. Ele vai passar a entender a sexualidade dele a partir de como a sua esposa interpreta e identifica a sua sexualidade. E aí nós vamos ter um casal que está se enriquecendo com as diferenças. Gente, isso é muito perigoso. A vida sexual, quando ela não é vivida nessa perspectiva, os casamentos vão entrando dentro de uma mesmice, dentro de uma... Como é que eu poderia dizer isso sem falar a palavra rotina, né? É dentro de um contexto de mesmice. Quando o homem não é capaz de evoluir na dimensão do aprofundamento dessa sexualidade, ele corre o risco de tornar-se apenas um macho dentro de casa. Ou então nem isso. Porque ele não foi capaz de se interessar por compreender a sexualidade da mulher e enriquecer a sua, ele acaba ficando indiferente a tudo isso. E aí nós também temos o outro lado da moeda, que é a falta de interesse sexual de ambas as partes. E você precisa entender que o casamento, ele carece dessa dimensão sexual. Você não é irmãozinho da sua esposa. Você não é o pai da sua esposa. Você precisa continuar o papel de ser o sedutor. É tão interessante o processo da sedução dentro de um casal que já viveu tanto tempo juntos e que ainda hoje conseguem preservar essa sedução bonita, saudável, de serem desejáveis uns aos outros, né? Por quê? Porque conseguiram descobrir a pedra preciosa que é a sexualidade. E aí é tão lamentável, né, que os nossos filhos descubram a sexualidade a partir da vida genital. Os nossos adolescentes ainda ouvindo uma pessoa, vindo para o programa, ouvindo uma pessoa falar justamente disso. De uma adolescente que de repente esqueceu do valor que tem e assumiu um comportamento altamente destrutivo. E por onde ela manifestou? Através de qual via ela demonstrou esse processo autodestrutivo? A sexualidade. A sexualidade, minha gente, é uma porta fácil para a destruição de uma pessoa. Por quê? Porque eu não sei se tem uma coisa que possa nos fazer sentir pior do que um sexo mal vivido, mal experimentado, mal direcionado. Uma vida sexual que não é refletida, que é vivida de qualquer forma, ela causa um déficit, um prejuízo tão sério para uma pessoa, que ao longo prazo, né, a pessoa vai vivendo aquilo, vai sendo objeto sempre, objeto de um hoje, objeto de um amanhã, e infelizmente a nossa juventude, essa mesma que protesta muitas vezes com muita honestidade as questões políticas do país, estão sendo muito negligentes com a sua afetividade, com a sua sexualidade.
Quando você vê essas festas que duram 3, 4 dias, onde as pessoas embriagadas esquecem até quem são, e o corpo do outro torna-se um lugar de prazer, de satisfação. Não pode ser feliz uma pessoa que opta por isso. Isso também é uma questão social, né? Eu não me canso de falar disso. Ainda hoje, falando sobre essa questão, porque as manifestações nos fizeram pensar numa série de coisas, né? E eu dei uma opinião hoje lá. Desde quando lançaram a Copa do Mundo no Brasil, eu não vi muita vantagem nisso. E já me explico. Não é que eu não queira a Copa no Brasil. Quero sim. Mas eu não sei se era momento de nós assumirmos essa Copa no Brasil com todas as despesas que ela nos renderia. O Brasil está vivendo um momento de desenvolvimento, de crescimento. Estava no momento em que ele assumiu essa Copa. Mas nós ainda não estávamos firmes, solidificados. Nós ainda não tínhamos as estruturas que nós precisávamos ter para que os estados pudessem gastar milhões e milhões e milhões de reais com estádios que depois talvez nem tenham utilidade para a população, que custarão muito na manutenção de tudo isso. Enquanto isso, nós não temos escolas, nós não temos hospitais, nós não temos estradas. E o pior, nós não temos dentro dos nossos bairros o verdadeiro incentivo ao esporte. A Copa vai trazer muitos investimentos ao Brasil. Tudo bem, vamos esperar para ver se os investimentos que ela trará serão superiores aos prejuízos dos cofres públicos. Só o tempo vai nos dizer. Mas aqui é uma questão simples, pequena, que eu reflito. As nossas prefeituras gastam muito dinheiro na propaganda do que fazem e não estão sanando o problema da juventude, que é justamente dar a ela um espaço, construir dentro dos bairros um centro esportivo, uma quadra onde o esporte possa ser ensinado desde pequena, para que essas crianças possam ter a oportunidade de criar uma saúde física e mental que lhes possibilite dizer não a esse processo de drogas e prostituição socializada que cresce a cada dia no Brasil. Gente, isso é muito sério. Volto a dizer, eu não sou contra a Copa do Mundo. Eu apenas problematizei se seria o momento de nós trazermos este evento que está custando milhões e bilhões de reais ao Brasil, se nós não estamos preparando um futuro melhor para as nossas crianças de uma maneira mais eficaz, que é justamente dar educação. Ajudar esse ser humano a estar fortalecido para ele ter condições de dizer não a tudo aquilo que lhe destrói. Para a gente esvaziar as raves naturalmente. Porque quando você tem uma população que aprendeu o bom gosto, que aprendeu a vida saudável, todas essas estruturas que são naturalmente nocivas à vida humana serão esvaziadas. Nós não precisaremos entrar lá para dizer, pelo amor de Deus, essa droga está nos destruindo. Pelo amor de Deus, o álcool... Hoje uma pesquisa mostrando que 50% dos nossos adolescentes já experimentaram o álcool. Já tem o contato com o álcool. Álcool, droga, prostituição socializada, massacrando o coração da nossa juventude e privando as pessoas de fazer uma experiência saudável da sua sexualidade. E não é um discurso moralista não, viu? Nós não somos contra o prazer. Nós somos contra a banalização do prazer. Ou o caminho fácil do prazer, que não gera um no outro a responsabilidade. Não, nós não queremos isso não. E aqui nós estamos pregando é porque nós amamos os seus filhos, mesmo sem nunca ter visto o rosto deles. Nós estamos querendo proteger o filho que você vai trazer ao mundo. Já parou para pensar nisso? Que quando você luta por um mundo melhor, você está preparando para o filho que você vai gerar. Isso é muito importante, minha gente. É você identificar que a luta, que a manifestação que você realiza hoje está preparando o mundo para o filho que você ainda não gerou. É uma forma que você tem de fazer o reino de Deus acontecer. Isso é uma forma que você tem de apressar o reino de Deus para que ele nos chegue, para que ele faça ser novas
todas as coisas. Obrigado pelo carinho, pela companhia, e até a semana que vem, se Deus quiser. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.